Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente está se encontrando, né? A gente vai dar continuidade, né, aos temas relacionados à água. Eu acho que você deve ter observado, né? Cada dia eu capricho mais nos slides das nossas aulas. Então, eu trouxe aqui letrinhas, né, parecidas com água, né, para que a nossa aula fique mais bonitinha, mais interessante. Desenhozinhos bonitinhos, né, para dar um ar mais legal para nossa aula. Letras de história em quadrinho, e tudo mais. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, gente, é sobre o assunto que a gente aborda hoje, que a gente vê hoje, é o ciclo da água, certo? Como tantas outras coisas, né? Tantos aspectos, né, da vida passam por ciclos, eles têm ciclos, né? Isso acontece com a água também. E o que é um ciclo? Bem aqui eu coloquei na explicação, ciclo é quando ocorre uma determinada sequência de etapas pelas quais algo passa, até que se repitam essas fases. A gente tem, gente, o ciclo das estações do ano, como é isso? São etapas, né? São fases, né? Fases, né, que, como aqui está dizendo, são etapas pelas quais algo passa, né, pode ser, tem os ciclos da vida, por exemplo, vamos supor, tem os relacionamentos que a gente vive, por exemplo, relacionamentos de amizade, no caso das pessoas adultas que têm relacionamentos afetivos, às vezes começam e depois acabam, né, todas essas coisas têm ciclos, né, tem um momento, tem fases, aliás, tem fases, né, tem um momento em que se conhecem, né, e que vão descobrindo coisas, né, sobre a vida da outra pessoa com quem você está conversando. E aí tem um momento em que vocês começam a ficar mais amigos, né, e que começam a participar das situações da vida, e de repente tem momentos de desentendimento, de chateação, de mágoa, tem os momentos de perdão, de reconciliação, e às vezes acontece de ter um momento de acabar, infelizmente, né? Mas, e aí, de repente, você acaba conhecendo uma outra pessoa com quem você vai ter amizade. Né? É algo que a gente não queria que acontecesse, mas acaba acontecendo, faz parte da vida. Então, citei esse exemplo para explicar mais ou menos sobre o ciclo. Tem também as estações do ano. A gente tem, pronto, a gente pode dizer que o ano em si é um ciclo. Um ano é um ciclo, né? Ele tem o começo, tem as fases pelas quais ele passa, as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, tem as fases que ele passa. As outras fases, né, que são as datas, né? Tem os horários, tem os dias da semana. E chega um momento em que esse ano acaba. Ele acaba e começa outro ano, que também vai passar por essas mesmas fases. Então, é um ciclo que começa e acaba. Da mesma forma, a gente tem, como eu coloquei aqui no texto, né, lendo novamente, ciclo é quando ocorre uma determinada sequência de etapas pelas quais algo passa, até que se repitam essas etapas. Se não repetir, não é ciclo, né? O ciclo ele tem uma repetição, ele tem começo, meio, ele tem as etapas, né? Até chegar ao fim. Ele termina e aí acaba começando de novo, e passa pelas mesmas etapas e começa de novo. Isso a gente chama de ciclo, certo? Então, até que se repitam essas fases. Assim, dizemos que há o ciclo da água, pois a água do planeta, há milhões de anos, passa por um ciclo na natureza que faz com que possamos sempre reutilizá-la. Coloquei aqui só para ilustrar. Então, esse ciclo, né, é o processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro. Por isso eu coloquei esse desenhozinho aqui embaixo. Ó. Sólido, líquido e gasoso, né? Tá até representado aqui, sólido, líquido e gasoso. Durante esse ciclo, a água ela acaba passando por essa transformação. Ó. Ela tem uma fase em que a água fica nesse estado sólido, tem uma fase em que a água se encontra no estado líquido e depois ela vai para o estado gasoso. E isso faz parte do ciclo da água, tá bom? Ele é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. É por meio dele que acontece a variação climática e a criação de condições para o desenvolvimento de planetas e animais. A variação climática. Que variação climática é essa, gente? Algumas regiões, né, têm um clima mais frio, mais úmido. Outras regiões têm um clima semiárido, que é o clima mais quente.
Então, essas variações, assim, essas mudanças no estado da água, eles também ajudam, né, a gente a ter os climas, as variações de clima, as mudanças de clima, ou as mudanças de tempo climático também, né? Aqui no Ceará, nós temos um clima semiárido. O que significa isso? Que não chove muito e que tende a ser mais quente. Porém, devido a esse ciclo da água, esse ciclo que acontece na água, a gente tem períodos de frio, tem períodos em que o tempo climático ele dá uma baixada na temperatura e a gente acaba tendo tempos, né, períodos de frio que dão uma certa aliviada no nosso calor. Isso acontece por causa desse ciclo da água. Então, ajuda também nas condições para o desenvolvimento de plantas e animais, certo? As plantas e os animais, eles também necessitam, né, da água nesse estado líquido, tá bom? Nesse estado líquido, para que possa ser feita para que eles possam beber dessa água, né? Possam beber dessa água, fazer a sua própria hidratação. As plantas necessitam de água para que elas possam viver, né? Todos nós precisamos. Então, a água nesse estado líquido ela é muito necessária também para a criação, né? Para criar condições para se desenvolverem animais e plantas que a gente precisa tanto, né? As plantas, né? As árvores, principalmente as árvores, né? Nos ajudam muito. Não é à toa que quando a gente está passando por um ambiente onde o sol está bem forte, assim, os raios do sol estão bem fortes e o tempo está quente, né, de repente a gente passa por baixo de uma árvore, dá para perceber que a gente sente uma refrescância. Parece que debaixo da árvore tem um tempo diferente. É devido ao processo de fotossíntese que a árvore está vivendo, né? Ela está se alimentando e ao mesmo tempo ela está fazendo uma purificação do ar. E essa purificação que a árvore faz no ar, ela proporciona para a gente essa refrescância, esse alívio. E ela fornece para a gente um ar mais puro para que a gente possa respirar. Então, esse aqui é o processo, olha, o ciclo da água, como é que ele acontece. A gente tem um armazenamento de água no gelo, de água no gelo, né? Que são nos ambientes mais frios. Aí a gente tem o escoamento superficial proveniente do degelo. As regiões onde a água se transforma em gelo acaba escorrendo, né? Vai derretendo um pouquinho, acaba escorrendo pela terra, né? Aí entra na terra, se infiltra, quer dizer, penetra, certo? Aos poucos, penetra devagarinho, de pouquinho. E aí, ó, é por isso que a gente tem esses armazenamentos de água subterrâneos, né? Essa água que se infiltra na terra, a gente acaba tendo água armazenada debaixo da terra, armazenamento de água subterrânea. Como eu tinha falado para vocês, que dentro da água doce do nosso planeta, é uma das maiores porcentagens, né? Ela está debaixo da terra. Então, a gente tem o armazenamento de água doce, que é nos rios, nos lagos, né? A gente tem, nesse escoamento, né, que cai nos rios, a gente também tem água dos mares e oceanos, né? O armazenamento nos oceanos, no caso são as águas salgadas. E aqui, né, a água no estado sólido, né, que vai escorrendo, né, vai escoando, entra na terra. Quando ela escoa, é a transformação dela no estado líquido, né? A água no estado líquido escorre e acaba sendo armazenada. Ela se guarda, né, quando ela entra no estado líquido, tá bom? Quando a água está no estado líquido, pelo calor da luz do sol, essa água acaba evaporando, quer dizer, ela entra no estado gasoso, ela vai para as nuvens, ela se armazenamento de água na atmosfera, a camada de ar, certo? Então, ela evapora, né? Ela fica armazenada, ó, como tem dizendo aqui, na atmosfera. É tanto que o ar que a gente respira, ele tem partículas de água, ele tem um pouco de água, certo? O ar que a gente respira. Por isso, quando a gente coloca uma roupa no varal para enxugar, para secar, esse processo de fazer com que essa roupa seque, com que ela possa enxugar, ele acontece melhor em tempos quentes. Por quê? Porque essa água vai evaporar e vai subir, né?
Diferente de quando a gente tem um tempo frio, quando está chovendo, né, e o tempo fica úmido, esse ar ele fica mais úmido mesmo, mais molhado. Então, por isso, acaba demorando mais para as nossas roupas secarem, né, devido à umidade do ar. As roupas acabam demorando mais para secar. Às vezes a gente até tira do varal elas meio friazinhas. Então, é assim que acontece o processo, né, do ciclo da água, né? Aqui onde ela está armazenada na atmosfera, depois acaba caindo em forma de neve ou chuva, certo? Na Terra. Né, quando as nuvens ficam carregadas, né, elas acabam caindo em forma de chuva ou neve, ou mesmo de granizo, chuva de granizo, que são aquelas pedras de gelo. A água pode cair no estado líquido ou sólido. Então, gente, é isso. Eu espero que esse assunto possa ter ficado claro, né? Que não tenha ficado dúvidas para você. Mesmo assim, eu recomendo para você a leitura dessas 2 páginas. Não é um conteúdo tão extenso, pelo menos no livro que a gente está utilizando, né? São só 2 páginas de leitura. Nessa página a gente tem uma explicação um pouco mais detalhada desse processo desse ciclo da água, certo? E você vai encontrar atividade nas páginas 53 e 54, tá bom? Se tiver dúvidas, né, procura anotar suas dúvidas para a gente tirar logo na primeira oportunidade que a gente se encontrar, na oportunidade que a gente tiver de se encontrar. Vamos tentar tirar essas dúvidas ao vivo, tá bom? Então é isso, eu espero que você possa ter feito uma boa aprendizagem, né? Um ótimo proveito dessa aula, que você possa ter uma boa aprendizagem, um bom desempenho, um ótimo desenvolvimento, gente. De qualquer forma, né, esse assunto de hoje foi bom para de crescimento para nós. Então, bom estudo para você, até o nosso próximo encontro. Tchau!